A Rádio Aparecida apresenta Encontro DX, um programa que coloca você em contato com o mundo do rádio. Encontro DX. Boa noite, ouvintes da Rádio Aparecida e do programa Encontro DX, sábado 19 de dezembro, programa número 1571. E na próxima sexta-feira já é Natal, está dizendo aqui do meu lado o Mr. Kilohertz. Hoje vamos trazer a segunda e última parte da entrevista que fizemos no ano 2000 com o radioamador Orlando Gagliardi Filho, que nos deixou em 2010. Vamos também falar de uma promoção que você pode ganhar 3 livros. Informamos que temos 3 livros sobre o tema rádio para os nossos ouvintes. O primeiro, me parece que até já está esgotado, é o livro escrito pelo nosso ouvinte, o professor Antônio Argolo. O livro é Imagens do Rádio, Elementos para uma Análise da Sintonia Internacional no Brasil. São 315 páginas falando sobre as ondas curtas. Outro livro é do nosso ouvinte Cristiano Torres do Amaral, cujo título é Vamos Tocar a Vida Depois da Pandemia. É a visão de um radioescuta que foi vítima da pandemia, radioescuta, radioamador, que foi vítima da pandemia, e traz referências ao radioamadorismo e às ondas curtas. Por último, é um livro muito gostoso de ler também, que é um livro que tem como título Anedotário do Rádio Brasileiro, do professor Edson Rodrigues Filho. É um livro que tem vários causos, se assim podemos dizer, sobre o rádio brasileiro. Livro muito gostoso. Os livros foram doados pelos respectivos autores para que nós possamos fazer uma promoção aqui no Encontro DX, o que muito agradecemos a esses amigos nossos. Como fazer para participar? Bem, você deve fazer um comentário sobre uma ou mais emissoras de ondas curtas que você ouve ou ouviu. Conte-nos como foi que você descobriu a emissora, quais os programas preferidos, locutores da emissora, que você se lembra a particularidade, o que você aprendeu com as transmissões, a importância dessas emissões em suas vidas. O que falamos são apenas exemplos. Você pode colocar outros temas também no seu texto. Não precisa, gente, ser escritor ou escrever bonito. Coloque o que vier do seu coração sobre uma ou mais emissora. Isso que é importante, não deixa de ser um registro. Poderão participar ouvintes do Encontro DX dos países que falam o idioma português e espanhol, que ouvem o Encontro DX, naturalmente. Enviem seus comentários para encontrodx@gmail.com ou, excepcionalmente, nesse período da pandemia, para Cassiano Macedo, Caixa Postal 06, Código Postal 08675 970, Suzano, pois estamos trabalhando em home office. Entrarão na promoção todos os e-mails recebidos até o dia 15 de fevereiro de 2021 e as cartas postadas até esse dia, valendo o carimbo postal. São 3 livros maravilhosos, muito gostosos de ler. Mais informações também você encontra no Facebook do programa Encontro DX. Eu quero mais uma vez dizer o seguinte, que não é necessário escrever bonito, ser escritor, basta você colocar o que vier do seu coração sobre uma ou mais emissoras. Quem sabe você também não seja um escritor, não é verdade? É isso aí. Muito obrigado então a todos que participarem e eu tenho certeza que muita gente vai ficar contente de ganhar esse livro, quem puder ganhar. Infelizmente são apenas 3 livros que nós temos aqui. E mais uma vez eu agradeço aos nossos amigos ouvintes que doaram esses livros para que nós possamos fazer essa promoção. Mundo DX. Mundo DX. O rádio, por incrível que pareça, ainda nos traz nostalgia. Tecnologia é algo que muitos desconhecem e nem todos têm acesso. As ondas curtas dentro do espectro da radiodifusão, para muitos ainda é um mistério, ou como dizem os ocultistas, é algo esotérico. Então não é só a tecnologia que as pessoas desconhecem, as ondas curtas também é desconhecido por muitas pessoas. Não sabemos o que será, porém, das ondas curtas com a evolução rápida da tecnologia, com o rádio disputando espaço com o serviço de streaming digital, mas o rádio resiste. O grupo que é denominado DX ou rádio escuta são pessoas que não aparecem nas experiências, ou melhor dizendo, não aparecem nas pesquisas dos institutos de opinião, pois navegam em outras ondas da radiodifusão, que talvez até o Ibope desconheça. Os DXistas são, na atualidade, os representantes dos primórdios da radiodifusão, quando as estações operavam com uma potência muito reduzida.
Captar e identificar a emissora era algo difícil no início do século XX, quero dizer. Muitos aparelhos nem tinham ainda alto-falante e era preciso usar fones de ouvido. E era exigido muita paciência para encontrar uma estação e identificá-la. Dessa espécie de garimpo do início do século XX surgiu então a sigla DX, onde D significa distância e o X incógnita, o desconhecido. A pessoa que estava sintonizando uma emissora sabia que era um sinal que vinha de um lugar distante, mas precisava saber de onde vinha, gente. E a incógnita, né? Por isso, até hoje, o DXismo é considerado uma atividade científica que tem como base as ondas de rádio e consiste em rastrear, sintonizar, identificar e escutar emissoras de rádio que se encontram nas diferentes bandas e frequências do espectro radiofônico. O espectro tem vários espaços como se fossem ruas, começando pela baixa frequência, chegando até a chamada super alta frequências. As ondas curtas, que no idioma inglês é chamada de shortwave, utilizam as frequências compreendidas entre 3.000 kHz a 30.000 kHz e corresponde à alta frequência. É chamada de ondas curtas porque seus comprimentos de onda são mais curtos do que o da onda longa, comprimentos utilizados no início das comunicações de rádio. Assim, as ondas curtas, apesar do nome, têm a particularidade de chegar às grandes distâncias. Apesar do grande avanço das telecomunicações, as ondas curtas ainda resistem e, com detalhe, não é fácil censurar as ondas de rádio. O fim do socialismo no leste europeu sabe muito bem disso. E após falarmos um pouco sobre as ondas curtas, as últimas notícias estão sobre a responsabilidade dos nossos amigos colaboradores e começamos com o DX Clube do Brasil. Alô, caríssimos ouvintes que estão na sintonia do tradicional programa Encontro DX, aqui pelas frequências da Rádio Aparecida. Aqui é Célio Romais falando de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A partir de agora apresento algumas informações atuais do mundo do rádio em ondas curtas, sempre em nome do DX Clube do Brasil. Acesse www.ondascurtas.com e conheça o nosso trabalho. Caso tenha alguma informação relevante ou um áudio que queira compartilhar aqui neste boletim, envie um e-mail para romaisjor@gmail.com. E agora as informações. A Rádio Inconfidência de Belo Horizonte, em Minas, continua sendo reportada em 15.190 kHz. Nos sábados, nas tardes brasileiras, esta frequência retransmite a programação da Rádio Inconfidência FM. A emissora foi captada em Imperatriz, no Maranhão, pelo João Silva em 7 de dezembro, às 18h18 no horário de Brasília. Ouçam a seguir o áudio que ele gravou. A Rádio Inconfidência está no Facebook. Siga-nos em facebook.com/Rádio Inconfidência e saiba em primeira mão os destaques da programação. Compartilhe fotos, vídeos, eventos e notícias com seus amigos da rede. Siga-nos também no Instagram e confira fotos e vídeos dos bastidores dos programas e dos seus artistas prediletos. Rádio Inconfidência, cada vez mais perto de você. E aqui em Porto Alegre, captamos o sinal da Sri Lanka Broadcast Corporation em 12 de dezembro, às 15h09, no horário de Brasília, na frequência de 11.750 kHz. Acompanhamos uma locutora falando no idioma Sinhala e também músicas típicas daquele país. O transmissor está localizado em Trincomalee, a cerca de 14.800 quilômetros de Porto Alegre. A seguir, ouçam um trecho que gravamos da emissora. E recordamos que desde 9 de dezembro, a rádio KVOH, Voz de la Esperança, está transmitindo na frequência de 9.975 kHz entre 0 e 7 horas no tempo universal. A frequência de 17.775 kHz deixou de ser usada durante o dia. E a programação em espanhol da Rádio Romênia Internacional fará um programa especial no dia 1º de janeiro, destacando quem foi a personalidade de 2020. A emissora quer saber
qual é a pessoa que se destacou positivamente na política, ciência ou esporte neste ano atípico e complicado. E agora a última informação. A programação em espanhol da Rádio Taiwan Internacional está realizando uma pesquisa entre seus ouvintes. É importante participar e responder que escuta a emissora via ondas curtas, uma vez que a Rádio Taiwan já havia abandonado tal modalidade de transmissão em um passado recente. Para participar, basta acessar o site da emissora, que é o seguinte: www.rti.org.tw. Bom, amigos, por hoje era isso. De Porto Alegre falou Célio Romais. Boas escutas a todos. Alô, amigos ouvintes. Aqui fala Ulisses Galete, de São Paulo, capital. Uma colaboração do DX Clube do Brasil. Neste programa, continuaremos a falar sobre antenas. Vamos lá. Equacionamento das antenas. Como já foi comentado na introdução, as ondas eletromagnéticas a milhares de quilômetros de distância, e esta distância percorrida é feita em questões de centésimos de segundos. As ondas eletromagnéticas a 300.000 quilômetros por segundo, ou seja, a mesma velocidade da luz. Existe uma relação entre a velocidade da luz e a frequência de transmissão, e o comprimento de sua onda. Esta é a relação. Frequência kHz igual a 3.000 dividido pelo comprimento de onda em metros. Por exemplo, se tivermos um comprimento de onda igual a 31 metros, a frequência correspondente será 9.677 kHz. Obviamente, o inverso também é válido. Se tivermos uma frequência de 11.760 kHz, corresponderá a 25,5 metros. Uma antena deverá respeitar esta relação matemática para poder ter um bom rendimento. É claro que um simples fio de qualquer tamanho colocado sobre a casa poderá receber sinais de rádio de longas distâncias, mas, caso se deseja captar uma frequência em especial, há um cálculo específico para tanto. A antena teórica para se captar uma frequência de 9.510 kHz teria o seguinte equacionamento: comprimento de onda igual 300.000 dividido por 9.510 igual 31,5 metros. O comprimento da antena seria de 31,5 metros, que é igual ao comprimento da onda. Não necessariamente é preciso construir uma antena exatamente do tamanho do comprimento das ondas. As ondas de rádio se propagam também em outros comprimentos, denominados múltiplos. Estes comprimentos, de meio, 1/4, 3/4 ou até mesmo 5/8 do comprimento de onda original. No próximo programa, continuaremos falando sobre antenas. Falou Ulisses Galete. Boas escutas a todos. Ouvimos Célio Romais e Ulisses Galetes, que falaram em nome do DX Clube do Brasil, e vamos para Paraíba, chamando a Associação DX do Brasil. Iniciamos mais um informativo semanal da Associação DX do Brasil dentro do programa Encontro DX da Rádio Aparecida. Na apresentação, Jailton Amaral, diretamente da Grande João Pessoa, na Paraíba. Participe da pesquisa anual ADXB 2020. Chegamos ao final do ano de 2020 ainda com dezenas de emissoras internacionais transmitindo para todo o mundo, seja pelas ondas curtas, pelo satélite, seja pela internet. Com isso, os ouvintes podem escolher o seu bel prazer de que forma podem escutar sua emissora preferida. Os radioescutas preferem ouvir pelas ondas curtas, mas utilizam outros meios como complemento. Tendo em vista que muitas emissoras ainda continuam suas transmissões em português e em vários outros idiomas, gostaríamos de saber a sua opinião sobre qual foi a melhor emissora internacional do ano de 2020. A pergunta que devem responder para participar de nossa pesquisa anual ADXB 2020 é a seguinte: qual foi a melhor emissora internacional de 2020 em sua opinião? Estaremos divulgando os nomes dos 2 sorteados entre
todos os participantes em meados do mês de fevereiro de 2021, através do site www.adxb.com.br e do nosso boletim mensal Rádio DX Brasil. Faremos o sorteio dos seguintes brindes entre todos os participantes: um kit de brindes da ADXB, bloco de anotações, caneta e adesivo e uma camiseta da ADXB cor branca nos tamanhos PMG ou GG. Você pode enviar sua resposta até o dia 31 de dezembro de 2020 pelo e-mail cartas@adxb.com.br, pelo WhatsApp 83 98812 1974 ou pelo Telegram 83 99953 9889. E trazemos agora, para encerrarmos, a retrospectiva 2020 da Associação DX do Brasil. O ano de 2020 começou como qualquer outro ano, onde muitos dizem que o Brasil só começa a trabalhar após o Carnaval, porém não foi isso que aconteceu, pois após milhões de pessoas terem festejado este evento mundial, começou a pior pandemia desde a gripe espanhola de 1918, denominada de coronavírus ou Covid-19, que teve os primeiros infectados na China no final do ano passado e graçou a Europa no início de 2020 e chegou ao Brasil em março, matando mais de 180 mil pessoas em nosso país até agora. Apesar do governo acudir os mais necessitados com auxílio emergencial, muitos não conseguiram receber este valor. A Associação DX do Brasil, juntamente com seus associados, entrou em campo para ajudar uma pequena parcela dessas pessoas aqui em nossa cidade e doamos 20 kits de alimentos e higiene. A fome e a falta de higiene tira a dignidade de qualquer ser humano, pois bem alimentado e higienizado, a pessoa poderá enfrentar melhor uma doença que fragiliza o ser humano até o levar à morte de uma forma agonizante e sem sequer a chance de sua família poder dar o último adeus. Também neste ano de 2020 contamos com a ajuda de nossos sócios para conseguirmos fazer a manutenção anual de nossos equipamentos eletrônicos, o que nos deixa mais seguros e confiantes para aguentarmos mais um ano de trabalho aqui no clube. Neste ano ainda conseguimos, com a ajuda de alguns amigos que se associam conosco, o patrocínio para começarmos a divulgar melhor a nossa associação mediante brindes como blocos de anotações, adesivos e canetas. Com esses brindes em mãos, fizemos um kit que tem agradado prontamente aqueles que já estão usando os mesmos. Também mais recentemente temos conseguido tornar disponível um importante meio de divulgação de nossa associação, que é a camiseta da Associação DX do Brasil, onde agora podemos vestir literalmente a camisa de nossa associação. É verdade que não teríamos feito tudo isso neste ano de 2020 se não fosse o apoio moral e material de nossos associados que têm apoiado cada ação que a nossa associação tem promovido. A esses tiramos o nosso chapéu e queremos agradecer muito por tudo de bom que vocês têm feito pelo crescimento deste humilde clube DX brasileiro. Seja sócio da Associação DX do Brasil. Você pode fazer a sua inscrição online em nosso site oficial na internet. O site oficial da Associação DX do Brasil é www.adxb.com.br. Obrigado, Jailton do Amaral, da Associação DX do Brasil. E para completar o mundo DX, vem agora o nosso amigo Antônio Avelino, falando direto de Caruaru, a capital do forró. Olá, amigos da Rádio Aparecida e do programa Encontro DX. Estive ausente do programa devido a problemas de saúde, mas estamos retornando aí com força total para apresentar a participação do DX Clube Sem Fronteiras aqui no Encontro DX. Vamos aos horários e frequências das emissoras nacionais e internacionais para o novo período radial B20. A Rádio Romênia Internacional transmite sua programação em idioma espanhol das 20 às 21 horas em 5.920 e 7.235 kHz para a Espanha, das 22 às 23 horas UTC em 9.490 kHz em DRM e em 11.800 kHz para a América do Sul, das 0 hora a 1 hora UTC em 9.600 e 11.800 kHz para a América do Sul, em 6.040 e 7.325 kHz para o Caribe, das 3 às 4 horas UTC em 9.740 e 11.800 kHz para a América do Sul, em 6.150 e 7.410 kHz para a América Central. A KBS World Radio transmite sua programação em idioma espanhol de 1 às 2 horas UTC em 11.810 e 9.605 kHz para a América do Sul, das 2 às 3 horas UTC em 15.575 kHz para a América do Norte, das 11 às 12 horas UTC em 11.795 kHz
para a América do Sul, das 18 às 19 horas UTC, em 9.740 kHz para a Europa. A NHK Rádio Japão transmite sua programação em idioma português das 9 às 9h30 horas UTC, em 6.195 kHz para a América do Sul. A Palavra Alegre, da World Christian Broadcasting, transmite sua programação em idioma português das 21 às 22 horas UTC, em 9.765 kHz para a América do Sul. A WBCQ World Last Chance transmite sua programação em idioma português das 11 às 12 horas UTC, em 9.330 kHz. Das 11 às 12 horas UTC, em 9.330 kHz. Das 22 às 23 horas UTC, em 9.330 kHz. E das 23 a 1 hora UTC, em 9.330 kHz. A Rádio Aparecida transmite sua programação em idioma português das 0 hora às 0 hora UTC, em 6.135, 9.630 e 11.855 kHz. A Rádio A Voz da República Islâmica do Irã transmite sua programação em idioma espanhol das 20h20 às 21h20 horas UTC, em 7.360 para o norte da África e sul da Europa, das 20h20 às 21h20 horas UTC, em 11.870 kHz para a América do Sul e Argentina, das 23h50 a 1h20 horas UTC, em 7.230 kHz para a América do Sul e Argentina, das 23h50 às 2h50 horas UTC, em 5.980 kHz para a Europa e América Central, das 7h20 às 8h20 horas UTC, em 15.200 e 17.630 kHz para o norte da África e sul da Europa. A Rádio Havana Cuba transmite sua programação em idioma português das 20 às 20h30 horas UTC, em 15.370 kHz, das 21 às 21h30 horas UTC, em 15.370 kHz, das 22 às 22h30 horas UTC, em 15.230 kHz, e das 22h30 às 23 horas UTC, em 7.380 e 15.230 kHz. A NHK Rádio Japão transmite sua programação em idioma espanhol das 4 às 4h30 horas UTC, em 5.985 e 6.195 kHz, respectivamente para a América Central e América do Sul, das 9h30 às 10 horas UTC, em 6.195 kHz para a América do Sul. A Rádio A Voz da Turquia transmite sua programação em idioma espanhol das 2 às 3 horas UTC, em 7.265, 7.280, 9.410 e 9.650 kHz para a Espanha, Portugal, França, América Central e América do Sul, das 17h30 às 18h30 horas UTC, em 9.495 kHz para a Espanha e a Europa. A Rádio Taiwan Internacional transmite sua programação em idioma espanhol via Rádio Miami Internacional de 1 a 1h30 horas UTC, em 5.800 kHz para a América do Sul, das 2 às 2h30 horas UTC, em 5.800, 7.780 e 9.395 kHz para a América do Sul, das 2 às 2h30 horas UTC, em 5.010 kHz para a América Central e Cuba, das 22 às 22h30 horas UTC, em 7.780 kHz para a Espanha. A Rádio A Voz da América transmite sua programação em idioma português das 16h30 às 18h30 horas UTC, em 13.630 e 17.655 kHz.
Antônio Avelino, desde Caruaru, em Pernambuco, do DX Clube Sem Fronteiras, para o programa Encontro DX da Rádio Aparecida. Obrigado, Antônio Avelino, pela sua participação. Vamos agora para um pequeno intervalo e voltamos com Rádio Amadorismo. Você está ouvindo Encontro DX na Rádio Aparecida. Você está ouvindo Encontro DX na Rádio Aparecida. Olá, estamos iniciando a segunda parte do Encontro DX e nós iniciamos essa parte, que é a final do programa, com o Rádio Amadorismo com meu amigo Jackson. Vamos lá, Jackson. Olá, ouvintes da Rádio Aparecida. Aqui quem fala é Francisco Jackson, rádio amador e operador da faixa do cidadão brasileiro. Este é o boletim de notícias da Conferência de Radioamadores em Emergência CRAEM, no programa Encontro DX. Para iniciar a nossa participação de hoje, eu vou trazer a fala do ministro Marcos Ponte, onde ele convida os radioamadores brasileiros a fazerem visitas a escolas e levar o radioamadorismo para os estudantes, né? Mostrar essa tecnologia tão antiga que ainda está em evidência nos dias de hoje nas escolas, principalmente nas escolas de primeiro grau, por aí vai, né? Logo lá no início. Então, fiquem com a fala do ministro Marcos Ponte. Olha, essa é uma novidade muito boa para os radioamadores e tem a ver com aquela taxa, lembra da resolução 242 de 2000, né, que havia inserido aí nessa resolução uma taxa de R$200 para a declaração de homologação dos rádios. Essa taxa vai ser eliminada e no nosso programa aqui dentro do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações é importantíssima a participação dos radioamadores, inclusive nos programas que nós estamos levando ciência e tecnologia para as escolas de ensino fundamental, ensino médio, né? E eu gostaria de ter clubes de radioamadores nas escolas. Essa participação, a gente sabe o quanto que isso aumenta o interesse dos jovens e das crianças com relação à eletrônica, com relação à propagação, antenas, atmosfera, ionosfera, tudo isso. E além disso também o contato, né, com outros países, toda essa parte cultural também é bastante interessante. Portanto, está aí uma ótima notícia, né, que muito em breve essa taxa de R$200 de declaração de homologação, né, dos rádios será eliminada. Tá aí, joia. Um abraço para vocês. Bom, senhores, após ouvirmos aí o nosso ministro Marcos Ponte, né, convidando os radioamadores para visitarem as escolas, vamos falar um pouco da faixa do cidadão, é mais conhecido no Brasil como PX, né? Vamos lá. A execução do serviço Rádio do Cidadão é regida pela Lei número 9.472, de 16 de julho de 1997, pelo Regulamento dos Serviços de Telecomunicações, aprovado pela Resolução número 73, de 25 de novembro de 1998, por este regulamento e por outros regulamentos específicos e normas aplicáveis ao serviço. O serviço Rádio do Cidadão é um serviço de telecomunicações de interesse restrito explorado no regime privado para as comunicações de uso compartilhado entre estações fixas ou móveis, utilizando a faixa de radiofrequência de 27 MHz. Caracterizam-se como equipamentos de radiocomunicação de radiação restrita todos aqueles que compõem o sistema de comunicação para a operação da faixa definida no CUPT e que operam em conformidade com o disposto no regulamento sobre canalização e condições de uso de radiofrequência na faixa de 25 MHz pelo Serviço de Rádio do Cidadão, aprovado pela Resolução número 444 de 28 de setembro de 2006, incluído pela Resolução número 720 de 10 de fevereiro de 2020. Esse artigo 4º aqui é importantíssimo. Artigo 4º.
o Serviço Rádio do Cidadão objetiva proporcionar comunicações em radiotelefonia com linguagem clara de interesse geral ou particular. Inciso 2. Atender situações de emergência como catástrofes, incêndios, inundações, epidemias, perturbações da ordem, acidentes e outras situações de perigo para a vida, a saúde ou a propriedade. Também transmitir sinais de telecomando para diversos elétricos. Para os fins que se destina o regulamento, aplicam-se as seguintes definições: estação de rádio cidadão, conjunto de equipamentos, aparelhos, dispositivos e demais meios necessários à execução do serviço do rádio cidadão, seus acessórios e periféricos, e as instalações que o abrigam e complementam, concentrado em locais específicos ou alternativamente um terminal portátil. A autorização para execução do serviço rádio do cidadão será expedida pela Anatel. As pessoas naturais maiores de 18 anos, as pessoas naturais menores com idade entre 10 e 18 anos, desde que o pedido seja formulado por seu responsável legal. As entidades sem fins lucrativos, aos corpos de bombeiros, Secretaria de Segurança Pública, Polícias Civis e Militares, Polícia Federal, Rodoviária Federal, Polícia Federal e demais órgãos públicos. Tá aí, pessoal. Então, para quem não tinha um conhecimento do que seja esta faixa do cidadão, tá aí a abrangência, né, da faixa do cidadão em nosso país. Bom, no próximo sábado eu vou falar de grupos de operadores da faixa do cidadão. No mundo tem muitos, mas muitos grupos de operadores de faixa do cidadão a nível internacional. E no Brasil tem um, tá? No Brasil tem um grupo de operadores da faixa do cidadão a nível internacional, e eu vou trazer essas informações no próximo programa, no próximo sábado, tá aí? Maiores informações sobre faixa do cidadão, como tirar indicativo, nós temos o Grupo Rádio Brasil Papa Delta, onde nós temos operadores que poderão dar essas informações. É só entrar lá no site papadelta.com.br, passar fale conosco aí, que vamos tirar suas dúvidas. Bom, pessoal, por hoje é só. No próximo domingo estaremos por aqui. Francisco Jackson dos Santos, PY1 PDF, desde São Gonçalo, no Rio de Janeiro, para o programa Encontro DX. Obrigado, Jackson, por essas importantes informações. Vamos agora com o segmento DRM, Digital Rádio Mundial. É com você, Francisco Bracini. Olá, amigos do Encontro DX. Iniciamos o momento DRM deste sábado, dia 19 de dezembro de 2020. Apesar de muitas páginas no Facebook apresentarem uma roupagem aparentemente bonita e atraente, temos que ter muito cuidado com o que lemos e nos informamos, em meio a tanta desinformação e distorções brutais da informação e do objetivo final que determinado fato ocorreu e de como ele veio a ser veiculado naquela mídia. Nesse sentido, o meio rádio tem sido de grande valia em meio a todos os meios de comunicações existentes, no qual ouvimos as informações da voz do locutor, sem expressões faciais ou técnicas de edição de vídeo. Ou seja, aquilo que é dito pelo locutor realmente expressa a sua real forma de jornalismo, sendo um meio bastante cognitivo aos ouvintes, que também podem selecionar a melhor programação para si. Desta forma, o rádio digital vem expandindo o conceito de rádio cognitivo, no qual o ouvinte tem a oportunidade de escolher os conteúdos que deseja apreciar, navegar nas notícias, observar as imagens e até mesmo usufruir de conteúdo interativo com a transmissão de dados em uma fase mais avançada de testes. Assim, têm trabalhado os engenheiros do Parque do Rodeador,
e os professores da Universidade de Brasília. Com concessão de ondas curtas na banda de 25 metros desde os anos 70, no início das emissões de continentais distâncias, a Rádio Nacional tem sua concessão bem antes da fundação da Anatel, ocorrida no ano de 1997. Amparados pela legislação, os testes estão sendo realizados atualmente em 11.910 kHz DRM, banda de 25 metros, empregando parâmetros de transmissão, frequência, largura de banda e potência outorgadas para utilização da Empresa Brasil de Comunicação e com certificado de licença emitido pela Anatel. Tais informações técnicas são do engenheiro da Rádio Nacional, Sr. Ismar do Vale Júnior, e de Rafael Diniz, da plataforma DRM Brasil. Vamos acompanhar um trecho da Rádio MEC, em 11.910 kHz DRM, que foi gravada por mim em 12 de dezembro de 2020, através do SDR do Rio de Janeiro e Software Dream. Atualmente, a emissora está utilizando o mais moderno codec, XHE-AAC. Esta foi Que Noites Eu Passo, de Januário da Silva Arbelos. Ouvimos um trecho da Rádio MEC, transmitindo em 11.910 kHz DRM, 24 horas por dia, em testes no Parque do Rodeador, em Brasília. Informamos também as seguintes emissões que podem ser recebidas no Brasil. Rádio Romênia Internacional, em 9.490 kHz DRM, transmitindo das 19 às 20 horas no horário de Brasília, no idioma espanhol. Ótima recepção em todo o território brasileiro. Rádio Marti, dos Estados Unidos, em 7.345 kHz DRM, com recepção reportada entre 18 horas e 23 horas no horário de Brasília. A programação da emissora é voltada para a ilha de Cuba, mas tem recepção reportada no território brasileiro também. Rádio Nacional da China, em 17.770 kHz DRM, transmitindo das 22 às 5 horas da manhã, no horário de Brasília. Todas essas emissões estão utilizando o mais moderno codec, XHE-AAC, e atualmente os receptores que estão à venda no mercado têm essa capacidade de decodificar este moderno codec. Se você tiver interesse em receber essas emissões através de um receptor rádio, é possível encontrá-lo em mercadolivre.com. Pesquise pelo receptor Gospel GR216 ou Gospel GR228BP. Links aos quais deixarei disponível em meu canal YouTube, Francisco Brassini. Também acesse meu Twitter, de mesmo nome, Francisco Brassini com 2 Cs. De Montenegro, Rio Grande do Sul, Francisco Brassini. DRM, Rádio Inteligente para Todos. Grato, meu amigo Francisco Brassini, pelas informações do DRM. Encontro DX. Encontro DX. Entrevista. Hoje estamos trazendo a segunda e última parte da entrevista que fizemos no ano 2000
com Orlando Gagliardi Filho, mais conhecido como Professor Pardal, ou PY2 Alpha Foxtrot Tango. Nosso amigo faleceu em 2010 e deixou muita saudade. Era um verdadeira enciclopédia do rádio, assim podemos dizer. Além de músico profissional, atuou durante muito tempo acompanhando muitos cantores da Jovem Guarda. Nesse programa vamos colocar a última parte da entrevista que ele concedeu ao programa Encontro DX no ano 2000. É uma homenagem a um grande radioamador que se foi. Essa segunda parte eu me enrolei, viu, meus amigos, com a pergunta, e peço desculpa, mas não cortamos não a pergunta, porque numa entrevista o mais importante, como diz aqui o meu amigo Luiz kHz, né, é o entrevistado e não o entrevistador. Então vamos lá com esse erro mesmo aí, com essa entrevista, segunda parte, entrevista com Orlando Gagliardi Filho. Para você ouvir, você tem ouvido ondas curtas, por exemplo. Qual receptor você costuma ouvir? Você deve ter banda corrida, alguma coisa parecida assim? Pode citar nome? Posso, eu tenho vários receptores, algumas peças até, digamos que são raríssimas. Por exemplo, eu tenho um Collins 51J4, que é um rádio de banda corrida, que existem pouquíssimos. Tenho o 51S1, tenho o R390, tenho o JRC1A, que é o primeiro receptor que a empresa JRC fez. Tenho alguns Rallycrafters. Tenho uma série de equipamentos militares da Segunda Guerra, todos são recuperados por mim mesmo, que eu sou técnico. Tenho receptores da National, que são muito bons. E tenho um prazer também, que acredito que algumas pessoas tenham. Eu gosto de corujar onda média em receptores de galena. Isso é uma coisa que eu sei que algumas pessoas praticam. Inclusive nos Estados Unidos existe até um clube de colecionadores e escutadores de rádio galena. Isso existe na atualidade. Antes que você me pergunte, é uma coisa que muita gente não vai gostar. Eu sou totalmente contra a computação. Eu não gosto de computador. Sou um engenheiro eletrônico que não gosto de computação e não gosto de salas de bate-papo. Isso para mim é uma grande idiotice, porque eu acho que o homem lutou a vida inteira para sair no ar, para enviar sua voz pelo éter, e os caras querem voltar e enfiar no fio. Odeio isso. Sou radical, não gosto. Você pode explicar para nossos ouvintes, que nem todos talvez tenham conhecimento técnico, o que é uma rádio galena, como é que funciona uma rádio galena? Porque esse assunto de rádio galena vem se tornando uma coisa normal. Começa a se falar muito em rádio galena de uns anos para cá, né? E a gente vê que tem clubes no Brasil, ou tem gente fazendo rádio galena por aí para vender. Explique para o nosso ouvinte, então, o que é uma rádio galena? Bom, a rádio galena é uma coisa que é dos primórdios, do princípio do sistema de telecomunicação. O galena nada mais é do que um cristal. É um cristal de galena, uma pedra, que tem a faculdade de se tornar um detetor. Detetor, o que é? É um aparelho, vamos dizer assim, é um componente que revela a presença da onda de rádio. Então você pode montar um receptor com a pedra galena, você pode montar um receptor de pirita de ferro, de carborundum, que são muito bons. O grande charme do receptor de galena, ou de detetores sólidos, vamos chamar assim, é que você independe de energia elétrica, você não usa baterias, você não usa nenhuma forma de energia a não ser a própria onda. E se você fizer um bom receptor, com uma boa antena e uma boa bobina, você vai captar diversas emissoras. E o principal, eternamente, isso não gasta e não te consome nada. Você vai ter prazer de ouvir a emissora com a potência que ela tem, onde quer que você esteja. Agora, voltando um pouquinho àquele assunto polêmico, eu não sei se é impressão minha, a gente sente, até que na rádio Aparecida algumas cartas, parece que tem um número pequeno de jovens entrando nesse mundo de rádio, né? Talvez tenha sido por causa dessa questão do computador. A gente até, rádio escuta, entende a importância do computador, mas eu concordo com você, o computador não pode substituir uma série de coisas não, entendeu, né? Então, será que a tendência é diminuir o número de jovens nesse mundo do rádio amadorismo, rádio escuta? Seria isso? Bom, eu diria a você, veja bem, eu tenho umas opiniões radicais. A televisão, quando veio, foi um grande fenômeno e não matou o rádio, porque a televisão nada mais é do que um filho do rádio. Se você não transmitir um sinal de voz, você não pode transmitir um sinal de nada. Quanto ao jovem atual, infelizmente, o jovem atual não está se iniciando em nada, não está querendo fazer nada. Os jovens atualmente não tocam, não cantam, não compõem, não constroem nada. É uma pena, eles estão perdidos. Agora dizem que é falta de orientação dos mais velhos. Eu já tentei por diversas vezes iniciar pessoas. É claro que de 10 escapa 1. Você veja o aproveitamento nas escolas. Eu não sou professor, mas eu tive chance de dar aula. Eu fui convidado uma vez para dar aula. Você chega lá, é
um descaso total, eles não querem saber de nada, eles não se iniciam em nada. Então, isso é proporcional, mas há sempre uma minoria inteligente que começa a perceber as coisas e vai atrás do que é melhor, essa é a verdade. E talvez na música, você que é um músico pode falar com maior propriedade, eu não sou músico, a gente sente uma mesmice também das gravadoras, né? Eu não quero falar mal, até o próprio Cacete Planeta fala do sambabaca, que é tudo igualzinho, né? A gente vê essa coisa tudo igual hoje em dia, né? Essa massificação, né? O que está acontecendo, eu que sou um homem de rádio e televisão, não só tecnicamente como artisticamente, se hoje em dia não for uma garota bonita, atraente, com um corpo volumoso, ninguém dá atenção. Ter talento não interessa mais, o que interessa é vender porcaria e vender disco, porque as grandes gravadoras estão interessadas em volume de vendas, não em qualidade. É isso que está acontecendo. E Pardal, Theo, estou usando os dois nomes, como é o seu nome de rádio amador e também o seu nome profissional, sua profissão, eu queria deixar então os microfones para você dar as considerações finais aí, agradecendo a sua participação no Encontro DX. Bom, o que eu poderia dizer é, comprem sempre os meus discos e nunca esqueçam do rádio, porque o rádio é fundamental. E sem ele você não faz nada. Como eu costumo brincar até com as pessoas que me perguntam, o computador é muito bom, mas se você trabalhar num navio ou numa aeronave e você cair no meio do mato, sabe quem vai tirar você de lá? É o rádio. O resto nada te tira, porque o computador precisa de fio e o rádio não. A gente está até encerrando, mas você lembra daquele navio Kursk ano passado? Os russos conseguiram contato com eles através de telegrafia batendo no casco. Exatamente. É o sistema divino. Eu diria que isso foi criado por Deus, é o sistema divino. É isso aí, muito obrigado, ouvintes, obrigado por tudo, e estamos aí, QRV, que precisarem. Ouvimos uma entrevista que fizemos no ano 2000 com o meu amigo Orlando Gagliardi Filho, radioamador já falecido. Chegamos ao final do programa Encontro DX desse sábado, dia 19 de dezembro, sendo que sexta-feira já é o Natal. Aproveitamos para desejar a todos um Natal de amor e união e que a paz esteja sempre presente em seus lares. Nosso muito obrigado pela audiência e um Feliz Natal a todos os ouvintes do programa Encontro DX e a todos os ouvintes da Rádio Aparecida. O Encontro DX teve na produção e apresentação Cassiano Alves Macedo, na montagem final Luiz Cláudio Oliveira, coordenação da programação Edson de Almeida, direção-geral dos padres Mauro Vilela e Inácio de Medeiros. Obrigado pelo carinho da audiência e voltamos no próximo sábado, se Deus assim permitir. E deixamos vocês com essa linda canção do Padre Zezinho, que é Oração pela Família. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham
tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Rádio Aparecida apresentou Encontro DX, um programa que coloca você em contato com o mundo do rádio. Encontro DX. De volta no próximo sábado às 7 da noite.